vivo, aí tudo é no tempo certo. Meus irmãos, meu nome é Fernando, como disse o reverendo Isaac. Eu sou chileno, eu moro desde 2012 aqui no Brasil. Eu cheguei ali na região de Curitiba como missionário, aí fiquei alguns anos trabalhando naquela região, conheci alguns lugares do Brasil, pela misericórdia de Deus, trabalhando como missionário. E foi lá em Recife que eu fiz 2 anos do seminário. Fiz 2 anos em Recife, como disse o reverendo Isaac. Nós tivemos a oportunidade de estar juntos. Eu vim para Belo Horizonte a fazer meus últimos 2 anos de seminário, quando a minha esposa ficou grávida. Eu tive o privilégio de conhecer o reverendo Isaac, já conhecia o reverendo Max, que esteve aqui trabalhando um tempo aqui nessa igreja também. Então, de alguma forma, está tudo conectado. Mas, meus irmãos, para mim é um privilégio. Hoje eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Monte Sinai. E nós recebemos esse convite, a convite da SAF, para nós estarmos aqui nessa noite. Nós temos aí a nossa irmã Celi, que é a presidenta da SAF, nos acompanhando. Nós temos a irmã Maria, o irmão Adão, o irmão José, né? Nós temos a nossa irmã Thalita, nós temos aí o Elias junto, presbítero, né, da nossa igreja. Nós estamos aí na nossa equipe juntos, né? Mas, principalmente, meus irmãos, o nosso objetivo hoje, nós estamos, de alguma forma, comemorando, diante da presença de Deus, a vida, né? A vida do nosso irmão pastor, reverendo Isaac. E, meus irmãos, que privilégio para nós estarmos aqui nessa noite, onde nós podemos compartilhar sobre o Evangelho. Depois da pregação, a irmã Celi vai tomar a palavra e ela vai dar continuidade a esse momento. Mas eu quero que você, de fato, nessa noite, você pense, que você possa meditar no que vai ser compartilhado, né? Que Deus possa falar. Esqueci de falar, nossa irmã Ana está aí junto conosco, né? Está junto com a gente também. Que Deus abençoe sua vida. Abra sua Bíblia lá em João, capítulo 10, texto muito conhecido para nós. João, capítulo 10, a partir do verso 22 ao 30. Mas eu quero que você fixe seus olhos no verso 28. Nós vamos fazer a leitura desses versos todos. João, capítulo 10, do verso 22 ao 30. João, capítulo 10, verso 22 ao 30, diz assim a palavra de Deus. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão, rodeava-no, pois, os judeus e interpelavam: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, disse-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam ao meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Vamos orar mais uma vez diante do nosso Deus. Santo Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, Criador do universo, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse momento tão importante para nós, de nós estarmos na tua casa. Nós temos o privilégio de cultuarmos ao Senhor juntos, como irmãos, como povo de Deus. Obrigado, Deus, porque nós podemos chegar aqui a esse local juntos, Deus, reunidos como igreja, como povo de Deus. A nossa oração é que Deus fale conosco em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa ideia de que há uma vida após a morte não é algo novo dentro das culturas. A maioria das culturas do mundo, elas pensam e têm o pensamento que após essa vida existe algo, alguma vida, existe alguma outra oportunidade, uma nova chance da vida. No entanto, meus irmãos, para nós, a própria Escritura, ela já nos diz, nos ensina de que, de fato, depois dessa vida,
nós temos algo que nós conhecemos como a vida eterna. Uma vida eterna que é dada para nós pela graça em Jesus Cristo. E essa vida eterna, meus irmãos, não é conquistada pelo que nós fazemos, não é conquistada pelos nossos méritos, mas pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, ele estava pertinho de morrer, aproximando-se a hora da sua morte, ele crucificado, ele promete para um daqueles homens do seu lado, dizendo que nesse mesmo dia ele estaria junto a ele no paraíso. Uma referência, meus irmãos, à vida eterna. Uma referência que depois dessa vida, há uma vida pós-morte. E para nós, como filhos de Deus, meus irmãos, é onde todos nós deveríamos querer chegar. É onde todos nós deveríamos ter a nossa esperança e o anelo de um dia nos encontrarmos com o nosso Senhor Jesus. Muitos, meus irmãos, veem a vida eterna ou a vida após essa vida como algo onde traz medo, insegurança. Tem gente que fica ansiosa, tem gente que não sabe o que vai acontecer. Pessoas que vão num velório, por exemplo, e fica a incerteza se será que aquela pessoa, ela de fato está já gozando, participando dessa vida eterna. Porém, meus irmãos, a própria Escritura, ela nos assegura para nós que depois dessa vida há uma vida de fato, uma vida que nós conhecemos como uma vida eterna. E se tivesse que acontecer alguma coisa conosco hoje, nós não precisamos temer, porque nós temos a promessa da vida eterna. Assegurada, meus irmãos, para o povo de Deus, assegurada para os eleitos, para aqueles que são chamados pelo Senhor Jesus. Hoje, meus irmãos, nós estamos aqui sábado reunidos em uma celebração de aniversário. E sempre que nós celebramos um aniversário de alguém, sempre que nós fazemos parte de uma comemoração como essa, logo nós pensamos em quê? Em presente, em comida, né? Pode ser que o reverendo Isaac esteja pensando nos presentes que ele vai receber, que os irmãos saíram para comprar no shopping, que saíram para embrulhar. Pode ser que ele esteja ansioso. Meus irmãos, até mesmo as pessoas que dizem que não gostam de ganhar presentes, elas de fato, elas gostam de receber um presente, porque é de graça. E exatamente assim, meus irmãos, quando nós olhamos para a salvação em Cristo Jesus, quando nós olhamos para essa narrativa, nós vemos que o Senhor Jesus, ele já nos deu o maior dos presentes. Ele nos deu, meus irmãos, o presente da vida eterna, o presente da salvação. Mesmo se hoje o reverendo Isaac não recebesse nenhum presente, se todo mundo aqui nessa noite esqueceu o seu presente de trazer para o reverendo Isaac, se ficou lá na sua gaveta, se ficou lá no porta-mala do seu carro e você não trouxe, o reverendo Isaac ele não pode ficar triste, porque ele tem o maior dos presentes na sua vida, que é a salvação em Cristo Jesus. O texto diz da parte de Jesus: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus, meus irmãos, ele está se referindo aos seus discípulos, ao povo de Deus, aos eleitos, a você que você é chamado de filho de Deus. Você recebeu a maior das bênçãos da sua vida, a vida eterna. Às vezes, meus irmãos, no meio evangélico, as pessoas estão à procura de bênçãos, está à procura de receber alguma coisa da parte de Deus. Tem crente que está sempre procurando alguma coisa, como se Deus tivesse que dar-lhe por obrigação. Quando às vezes nós esquecemos, meus irmãos, do maior presente, que é exatamente o que nós vamos falar nessa noite, que é a salvação em Cristo Jesus. E o que eu quero falar com vocês é exatamente sobre isso, sobre a garantia eterna da salvação. E esse, meus irmãos, é o maior privilégio da nossa teologia. Nós que somos chamados de presbiterianos, igreja presbiteriana de Antônio Dias, vocês deveriam saber que a nossa teologia, ela nos afirma de que nós somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus e que essa salvação, ela não se perde. Nós não podemos perder a salvação, porém, essa salvação, ela nos chama a viver de uma forma diferente, uma conduta de filhos de Deus. O reverendo Isaac até citou, aqueles que são salvos pelo Senhor Jesus, eles têm prazer de estar na casa de Deus.
eles têm prazer de estar no culto, eles têm o prazer de estar reunidos com seus irmãos. É assim, meus irmãos, que as pessoas que são salvas, aqueles que receberam o presente da salvação, eles deveriam viver as suas vidas. E a primeira coisa que nós aprendemos, meus irmãos, é que a vida eterna, ela é um presente imerecido. A vida eterna, meus irmãos, é um presente imerecido da parte de Deus para os seus escolhidos, para o povo de Deus. Segundo o verso 28, meus irmãos, é Jesus que nos dá a vida eterna, não é o homem que pode conquistar esse presente. Não é o homem que consegue conseguir a vida eterna, por mais que ele tente, ele não consegue. Eu não sei se vocês sabem, mas nos dias de hoje, tem muitas pessoas que são ricas, que estão à procura de invenções, se eles conseguem esticar a sua vida, se eles conseguem de alguma forma se proteger, se vier algum problema sobre a face da terra. Tem gente criando bunker, se caso houver alguma guerra mundial ali, tentando de se proteger, de se guardar. Mas nós, meus irmãos, nós temos essa confiança em Cristo Jesus, que mesmo que acontecer o maior estrago no planeta, que acontecer a maior das perseguições no mundo, nós somos guardados porque nós temos a vida eterna. Nós podemos chegar até sofrer, meus irmãos, nós podemos ser até atingidos por algum tipo de doença, mas a palavra de Deus nos assegura de que nós temos o maior presente, o presente merecido, que é a vida eterna, que é a salvação. Eu lhes dou a vida eterna. Jesus, meus irmãos, começa nesse verso 28 dizendo, colocando uma declaração poderosa, eu lhes dou a vida eterna. E hoje é tão interessante porque essas palavras não poderiam vir de qualquer pessoa. Não era qualquer um que poderia dizer que poderia dar a vida eterna para alguém se não fosse o Criador do mundo, se não fosse o próprio Deus, o Messias, o Cristo. O único que tem o poder, meus irmãos, de dar a vida eterna para seus seguidores, para os eleitos, para o povo de Deus. Por isso que eu digo novamente, a salvação, a vida eterna não é algo que nós podemos conquistar, não é algo que nós podemos ganhar, não é algo que nós recebemos através dos nossos méritos, mas é algo que nós recebemos através de Cristo Jesus, e Ele é um presente imerecido. Porque pensa muito bem comigo, se dependesse de você, da sua vida, das suas obras, se dependesse de como você tem vivido o Evangelho, e seja sincero, seja franco, certamente você não conseguiria obter a vida eterna se dependesse de nós, se dependesse das nossas vidas. Nós não conseguiríamos nem arranhar parte dessa vida eterna, porque não depende de nós. Isso, meus irmãos, nós deveríamos agradecer. Por esse motivo, nós deveríamos ser mais gratos. Por esse motivo, nós deveríamos ser mais atentos, pessoas mais envolvidas com a igreja. Porque nós recebemos o presente, meus irmãos, que nós não merecemos. Já parou para pensar com aquelas pessoas que dizem assim, nossa, eu gostaria de ganhar a Mega Sena. O dia que eu ganhar a Mega Sena, eu vou ajudar os pobres. O dia que eu ganhar a Mega Sena, eu vou tirar minha família da pobreza. O dia que eu ganhar a Mega Sena, eu vou dar aquele dízimo na igreja, para aquela igreja ela crescer e ficar grande. O dia que eu ganhar a Mega Sena, eu vou ajudar todos os pobres da minha cidade, não vou deixar ninguém sofrer. As pessoas vão ganhar a Mega Sena, elas vão embora, nunca mais ninguém viu. E às vezes, meus irmãos, nós temos o maior presente, a maior riqueza nas nossas mãos e nós agimos da mesma forma. Nós ficamos vivendo, meus irmãos, como se não ganhássemos, como se nós tivéssemos ganhado a Mega Sena, mas fugimos longe. Nós esquecemos das promessas que nós fizemos. Já não queremos ver a igreja grande, já não queremos alimentar os pobres, já não queremos ver os nossos parentes com suas casas próprias, não. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para o que Jesus colocou na nossa mão, a vida eterna, sabe o que isso significa? Que nós deveríamos querer que os nossos parentes, os nossos amigos, os pobres, os miseráveis, eles recebam esse mesmo presente que foi colocado na sua mão. Um desejo, meus irmãos, de que outras pessoas conheçam o Evangelho. O desejo de que outras pessoas conheçam o Messias. O desejo, meus irmãos, de que outras pessoas
elas possam receber a bênção que você já tem sobre a sua vida, a vida eterna. E a vida eterna, meus irmãos, não é meramente uma extensão dessa vida temporal, mas, meus irmãos, é uma mudança de vida, uma mudança na qualidade, que muda completamente a nossa existência. Apocalipse capítulo 21, verso 5 diz: eu faço nova todas as coisas. Depois dessa vida, meus irmãos, não é apenas nós automaticamente ficar vivos para sempre com os olhos abertos. Porque é assim que alguns pensam, de que eles vão passar dessa vida e sua vida apenas ela vai se prolongar. Mas não, a vida eterna para nós como filhos de Deus é desfrutar, meus irmãos, da presença de Deus, desfrutar, meus irmãos, da comunhão com o nosso Deus, com o nosso Cristo, com o nosso Criador. Eis que faz novas todas as coisas. João Calvino, meus irmãos, ele disse que a vida eterna, ela não consiste em apenas uma vida infinita, mas principalmente na felicidade que flui do favor de Deus. É o povo de Deus se relacionando com o próprio Deus. É o povo de Deus se relacionando com esse Jesus que veio a essa terra há mais de 2000 anos atrás. Nós não vimos esse Jesus de forma ocular. Nós não estivemos presentes onde Jesus ele habitou, onde ele pregou, na sinagoga onde Jesus ele pregou os maiores sermões da sua vida. Mas haverá um dia onde os filhos de Deus, os seguidores de Jesus, eles estarão perante o Cordeiro. Eles estarão perante esse Senhor que nós cantamos, que nós louvamos, ao qual nos oramos. Haverá um dia, meus irmãos, através dessa vida eterna que foi dada a nós, onde nós estaremos perante o Rei Jesus. Meus irmãos, esse é o maior presente que nós, como filhos de Deus, nós podemos ter nas nossas vidas. Meus irmãos, nós estaremos num relacionamento onde nós estaremos com um próprio Deus. Deus se relacionando em meio ao seu povo. De fato, nós agora experimentamos a presença de Deus através do Espírito Santo. De fato, nós experimentamos de que Deus fale às nossas vidas através da exposição da palavra de Deus. De fato, Deus ele ouve as nossas orações. De fato, nós já fomos redimidos em parte pelo nosso Senhor Jesus. Mas haverá um dia, meus irmãos, onde todas essas coisas, elas serão na sua plenitude. Haverá um dia, meus irmãos, onde nós não teremos horário para o culto, mas haverá um dia onde nós estaremos perante a presença do nosso Deus, cultuando o seu santo nome. Nós estamos sendo preparados como igreja, meus irmãos, para esse grande dia. Esse, meus irmãos, é o maior presente que nós temos através da salvação da vida eterna. João capítulo 17, verso 3, diz que a vida eterna é esta, que te conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é esta, meus irmãos, que te conheçam a ti e a Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro. E na primeira carta de João, no capítulo 5, o próprio João ele disse o seguinte: e o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e a vida eterna está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Olha que interessante. Para você ter a vida eterna e a certeza da sua salvação, a certeza da eternidade, você precisa ter o Filho. Isso, meus irmãos, implica num relacionamento com o nosso Deus, um relacionamento com o Cristo, um relacionamento com o nosso Senhor Jesus. Quem tem a vida, tem o Filho. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Meus irmãos, não basta dizer que nós somos cristãos. Não basta dizermos de que nós somos salvos. Não basta dizermos de que somos presbiterianos. É necessário nós termos a vida do Filho em nós. Eu pergunto para você, qual que são as evidências que dizem de que você tem o Filho de Deus na sua vida? O que faz você de diferente das outras pessoas dessa cidade de Antônio Dias? De você que é de Fabriciano também. Você que é de Davi, é a mesma coisa. Qual que são as evidências
que dizem que você tem o Filho de Deus na sua vida. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que a vida eterna não é algo que nós conquistamos, não é algo que é conquistado através das obras ou dos nossos méritos, mas é um presente, meus irmãos, dado por Cristo para nós. Porém, nós precisamos lembrar de algo muito importante para nós, que o preço dessa vida eterna foi a morte vicária do nosso Senhor Jesus, a morte expiatória de Cristo no madeiro do Calvário. E Cristo, meus irmãos, ele não apenas nos liberta da culpa do pecado, mas pela graça de Deus, na morte que aconteceu naquela cruz, ele imediatamente, ele nos deu a salvação e a vida eterna. E nós temos essa vida eterna em nós. Nós temos o privilégio. Pode ser que você não tenha assim a maior clareza do que isso significa. Pode ser que você não tenha pensado a dimensão do que isso implica na sua vida. Mas você foi salvo pelo Senhor Jesus para viver como alguém que já conquistou, através de Cristo, a sua salvação. Agora eu pergunto para vocês, qual que é a necessidade de Cristo nos ter dado a vida eterna? Por que Ele nos salvou? Qual que é a necessidade de Jesus nos dar esse favor, essa graça, de nós mesmos sendo pessoas que não merecíamos? Ele colocou o maior presente nas nossas mãos, que é a vida eterna. Por que isso aconteceu conosco? Por que nós, sendo tão pecadores, miseráveis, imerecedores dessa graça, o Senhor Jesus, mesmo assim, Ele colocou esse presente em nós. Lá Paulo, no capítulo 2 aos Efésios, ele nos apresenta e nos mostra por que Deus colocou o presente da vida eterna em nós. Lá no capítulo 2, versículo 1 de Efésios, disse: Ele vos deu vida, estando-vos mortos nos vossos delitos e em vossos pecados. Nós estávamos, meus irmãos, espiritualmente mortos, distantes do nosso Deus. E a única forma de nos aproximarmos de Deus, de nos voltarmos à comunhão, era que o Senhor Jesus, Ele morresse naquela cruz. Consequentemente, foi nos dado o presente da vida eterna, mas não porque nós mereçamos, não porque nós seamos merecedores da sua graça, mas porque o Senhor Jesus, na sua infinita misericórdia, no seu favor, Ele nos deu a graça de recebermos a vida eterna, apesar de nós, apesar das nossas vidas. E aquela comunhão, meus irmãos, que tinha sido perdida no jardim, agora ela novamente é conquistada pelo Senhor Jesus. Aquela comunhão que tinha sido interrompida pelos nossos pecados, ela agora se torna uma realidade novamente nas nossas vidas. E esse é o maior presente que você pode ter como filho de Deus. Porque a vida eterna, meus irmãos, ela significa exatamente isso. A comunhão com o nosso Deus, o retorno à nossa casa, o retorno ao jardim. O retorno, meus irmãos, de onde nós saímos. Nós estamos, meus irmãos, vivendo essa vida como peregrinos. Desde que nós saímos do jardim do Éden, nós estamos à procura, meus irmãos, de nos voltarmos a essa comunhão. Nós estamos sempre nos distanciando do nosso Deus. E Deus, na sua misericórdia, Ele sempre está trazendo-nos para perto. E aí nós vemos na história que o próprio Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, Ele tem que vir e redimir o seu povo. E, meus irmãos, como consequência positiva para nós, a morte de Cristo, ela nos dá esse privilégio novamente, esse presente de nós estarmos diante da presença de Deus. Mas não é pelos nossos méritos, não é porque nós consigamos nos salvar, não é porque nós consigamos entrar no reino de Deus, mas porque nós fomos salvos
pelo Senhor Jesus, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Eu não sei se você já viu alguém se afogando alguma vez. Eu não sei se você já viu alguma pessoa se afogando no mar, num rio. Pessoas que já estão cansadas, que não conseguem nem ter reação, de tão cansadas que elas ficam na água. Aí o que acontece? Vem alguém, um salva-vida, né? Nós conhecemos como salva-vidas. Vem, pega aquela pessoa, leva aquela pessoa para um lugar seguro. E você percebe às vezes que essas pessoas que estão se afogando, ela praticamente não consegue fazer nada. Apenas ela é levada para um lugar de segurança, onde a sua vida ela é restaurada, ela é renovada, faz o reânimo, né? Traz aquela vida novamente para ser salva. Se você pensa numa situação dessa, você percebe que aquela pessoa que estava se afogando, ela não contribuiu em nada para a sua salvação. Ela não contribui, ela não consegue. Ela não tem força. E com a nossa salvação acontece a mesma coisa. Nós não contribuímos, meus irmãos, em nada para a nossa salvação. E esse é um dos mistérios assim, mais difíceis do homem compreender. Muitas pessoas não entendem, meus irmãos, que elas não têm parte na salvação. Certo dia, há pouco tempo, um irmão me disse: pastor, eu não compreendo. Como é essa questão de não fazer nada para se salvar? Eu acho que todo dia eu tenho que fazer alguma coisa para eu ser salvo. Porque se não fizer alguma coisa, eu acho que eu vou perder a minha salvação. Falei assim: eu acho que você está na igreja errada. Nós, meus irmãos, como presbiterianos, como filhos de Deus, como povo da aliança, meus irmãos, nós não temos mérito nenhum na nossa salvação. É uma obra, meus irmãos, inteiramente de Cristo. Foi Ele que morreu pelos nossos pecados, não fomos nós. Se dependesse de nós, nós teríamos que estar naquela cruz, morrendo nós mesmos pelos nossos pecados, mas não é assim que acontece. Não é assim que aconteceu e não é assim que vai acontecer. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele já morreu pelos nossos pecados. Eu pergunto para você, meus irmãos, nessa noite de aniversário, de culto de gratidão, você tem a certeza, meus irmãos, desse presente na sua vida? Você já recebeu, já experimentou o que é ter esse presente na sua vida, o presente da salvação? Eu espero que de fato você tenha certeza de que você é um eleito de Deus, um salvo. E a segunda coisa que esse texto nos ensina é que a certeza da vida eterna, ela produz segurança absoluta nas nossas vidas. A segurança da vida eterna, ela produz segurança absoluta. Primeiro, a vida eterna, ela é um presente merecido de Deus para nós, para o povo de Deus, para os eleitos. E essa certeza da vida eterna, ela produz em nós segurança absoluta. E essa é uma segurança absoluta, meus irmãos, que nos leva, aí sim, a nós vivermos uma vida que corresponde ao Evangelho. Quando nós temos a certeza da salvação, nós não vivemos de qualquer maneira, porque alguns confundem. Dizem que se você tiver a certeza da salvação, então você não precisa ir para a igreja. Então se você tem a certeza da salvação, você não precisa ter uma vida de comunhão com Deus, porque você já está salvo. Esses são alguns tipos de acusações que nós recebemos quando nos falamos da eleição. Porém, muito pelo contrário, quando você tem a certeza da salvação, você tem a certeza de que você é salvo, você recebe, meus irmãos, essa segurança absoluta. Porém, você vive como um verdadeiro filho de Deus. E esse texto, meus irmãos, no verso 28, diz que aqueles que são salvos, eles jamais perecerão. Estamos ao vivo, já disse. Como já disse, meus irmãos, uma das coisas mais belas
é nós sabermos, meus irmãos, que nós temos a certeza da nossa salvação. Muitos de nós, quando nos convertemos, tínhamos essa incerteza de sabermos se éramos salvos ou não, porque ninguém nasce com a certeza da salvação. Mas o nosso Deus, através do Evangelho, através do Espírito Santo, através da sua obra regeneradora em nós, ela produz em nós, meus irmãos, a certeza da nossa salvação. E é isso que eu acho maravilhoso da nossa teologia, da nossa igreja. Que nós não vivemos, meus irmãos, as nossas vidas como se nós perdêssemos a nossa salvação. As nossas igrejas, elas não são megas igrejas, não são grandes. Mas as nossas igrejas, elas não são igrejas que trazem crentes todos os domingos e os crentes vão embora porque eles sentem que perderam a sua salvação. Pelo menos na nossa igreja, na nossa denominação, as pessoas têm na sua teologia a certeza de que elas são salvas e elas precisam viver como verdadeiros salvos. E é nesse tipo de teologia onde nós encontramos segurança, é onde nós, meus irmãos, podemos descansar seguros, porque não depende das nossas vidas, dos nossos méritos, ou do que nós fazemos, ou do que nós achamos, mas é a certeza. E a certeza, meus irmãos, é algo que não se derruba facilmente, é algo que não acaba, é algo que não é facilmente desmenuzado. Mas a certeza, meus irmãos, a palavra certeza é algo firme, é algo inabalável, é algo pelo qual, meus irmãos, nós lutamos, nos esforçamos todos os dias como filho de Deus. E o mais interessante é que o próprio Senhor Jesus, ele declara que eles jamais perecerão. Que aqueles que têm a certeza da salvação, aqueles que têm a vida eterna, eles jamais, eles perecerão. E isso é interessante porque essa palavra grega indica, meus irmãos, uma destruição completa. Então Jesus, ele está dizendo de alguma forma que aqueles que são salvos pelo Senhor Jesus, eles não vão perecer de forma completa, eles não vão acabar. E eu não sei se você lembra, mas a palavra de Deus, ela nos ensina de que nós somos almas viventes. O seu corpo físico, em algum momento da sua vida, ele vai acabar. Biologicamente, nós vamos acabar, nós vamos morrer. Seja por uma doença, seja por um câncer, seja porque nós vamos ficar velhos, seja porque os nossos ossos, eles vão se apodrecer debaixo da terra, mas a nossa alma, ela nunca deixará de existir. Nós somos, meus irmãos, almas viventes. Nós podemos perder um membro do nosso corpo, podemos até chegar a perder as nossas pernas, nossos braços. Nós podemos ser mortos das formas mais horrendas. Mas a palavra de Deus, ela nos afirma de que nós jamais pereceremos. E quando está falando que nós pereceremos, está se referindo à nossa alma vivente. Nós continuaremos, meus irmãos, a viver após essa vida. Mas há uma característica, meus irmãos, que acompanha aqueles que vivem ou que têm a vida eterna. São pessoas perseverantes no Evangelho. Como já disse, não adianta você dizer que você é crente, ou de que você é um filho de Deus, ou que você tem aqui um nome no livro do rol dos membros, mas uma característica de aqueles que lhes foi dado a vida eterna é que são pessoas que perseveram no Evangelho. Se você olha, meus irmãos, para as próprias Escrituras, para as cartas, para a própria igreja, para o início da igreja. Uma igreja perseguida, mas uma igreja perseverante. Uma igreja que, apesar das dificuldades, que apesar dos problemas, é uma igreja que persevera no Evangelho. Porque a sua esperança, meus irmãos, não estava colocada nessa vida. A sua esperança estava na vida eterna. O presente que eles receberam da parte do Senhor Jesus. Essa perseverança, meus irmãos, é um dom peculiar dos filhos de Deus, dos eleitos. E é impossível, meus irmãos, que aqueles que
foram chamados por Jesus, aqueles que foram eleitos por Deus, eles venham finalmente a perecer. Nós aprendemos, meus irmãos, na nossa teologia, que nós podemos vir a sofrer tentações, nós podemos até cair da graça, mas se nós formos eleitos pelo Senhor Jesus, nós jamais viremos a perecer. É isso que o Senhor Jesus nos ensina. Eles jamais perecerão, mas não é pelos nossos méritos, não é porque você é forte, não é porque você é bom, mas porque você é uma ovelha de Jesus e você está nas mãos de Deus que guarda a sua vida. Filipenses, meus irmãos, capítulo 1, verso 6, diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Meus irmãos, aqueles que são eleitos pelo Senhor Jesus, aqueles que têm a vida eterna, segundo o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele está dizendo que são crentes, que eles estão em construção. São crentes, meus irmãos, que estão em desenvolvimento. São crentes que estão sendo preparados para a vida eterna. São crentes, meus irmãos, que estão perseverando no Evangelho, porque eles estão guardados pelo Senhor Jesus. Isso é, meus irmãos, perseverança. Cristãos, meus irmãos, que estão sendo moldados pelo próprio Deus, e o próprio Deus completando a obra em nós. Eu pergunto para você, você de fato está deixando que Deus esteja transformando a sua vida? Deus está transformando de fato o seu coração, seu comportamento, sua mente, não apenas suas atitudes. Porque às vezes você pode ter por fora atitudes normalmente boas, mas e o seu coração? A sua vida espiritual? Será que ela de fato está sendo transformada como alguém que está sendo direcionado à eternidade? Meus irmãos, receber a vida eterna não implica em nós nunca mais sermos mudados ou transformados. Porque o grande problema nosso é o conformismo. De nós acharmos de que porque somos salvos, ou porque a nossa idade já está avançada, nós não precisamos de mudanças. Mas não. O nosso Senhor Jesus nos mostra, e o próprio Paulo nos mostra aqui, de que a boa obra, a obra em nós, ela há de ser completada até o dia de Cristo. Até o dia, meus irmãos, que nós estemos perante o Cordeiro, diante do nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, na obra de Deus não há descanso. A obra de Deus em nós, meus irmãos, ela não para. Não é porque nós somos pastores, Deus não deixa de transformar as nossas vidas, não. Não é porque você já é diácono, Deus vai parar a sua obra em você. Não é porque você é da SAF, você não precisa mais ser transformada. Não é porque você tem 60 anos, de que você não precisa mais de mudanças na sua vida. Não! A obra de Cristo em nós, ela há de ser completada até o dia de Cristo. Isso implica, meus irmãos, que nós vamos continuar a ser moldados pelo Senhor Jesus, e às vezes isso vai trazer sofrimento. Às vezes isso vai trazer lutas sobre as nossas vidas. Às vezes isso vai trazer tribulações sobre nós. Mas o que faz a diferença é como nós enfrentamos essas lutas, essas tribulações. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele está perto da sua morte. Ele está perto aqui na segunda carta de Timóteo, verso 1 e 2, ele diz o seguinte: e por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, até aquele dia. O apóstolo Paulo está perto da sua morte. Ele sabe que em qualquer momento a sua cabeça pode ser cortada, mas ele tem a certeza da sua salvação. Meus irmãos, a morte, os pecados, as provações, até mesmo os ataques espirituais,
eles não têm poder, meus irmãos, de nos separar do amor de Cristo. Não tem nada, meus irmãos, que pode tirar nós, que somos salvos pelo Senhor Jesus. Não tem nada que pode tirar a salvação, arrebatar a salvação das nossas mãos. Mas nós precisamos viver, meus irmãos, como verdadeiros filhos de Deus, como pessoas que correspondem ao Evangelho, como pessoas, meus irmãos, que são gratas por ter recebido a salvação nas suas vidas. Jesus, meus irmãos, ele não apenas nos liberta da culpa do pecado. Ele não apenas faz milagres pelas nossas vidas, quando nós oramos pelos nossos familiares, pelos doentes. Mas o nosso Senhor Jesus nos dá a maior das bênçãos, que é o direito, meus irmãos, a experimentarmos para sempre a vida eterna. Mas, meus irmãos, somente aqueles que pertencem ao rebanho de Cristo podem desfrutar dessa promessa maravilhosa nas suas vidas. Somente aqueles que têm a certeza de que são filhos de Deus. Eles já gozam e eles já experimentam essa vida eterna aqui nessa terra. Somente aqueles que são filhos de Deus. E por último, meus irmãos, a proteção de Deus é uma proteção inviolável. A proteção de Deus é uma proteção inviolável. Primeiro, a vida eterna é um presente merecido de Deus. Segundo, a certeza da vida eterna, ela produz segurança absoluta nas nossas vidas. E por último, meus irmãos, a proteção de Deus é uma proteção inviolável, impenetrável. Verso 28, na última parte, diz: e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, meus irmãos, quem é salvo pelo Senhor Jesus, percebe que ele não está em qualquer lugar. Quem é salvo pelo Senhor Jesus, ele está na própria mão do nosso Deus. E o texto diz que ninguém as pode arrebatar da sua mão. E ainda assim tem gente acreditando que pode tirar a salvação de nós. Ainda assim, meus irmãos, tem gente que pode crer que ele pode de alguma forma tirar nós do Evangelho, nos tirar da graça de Deus. Mas quando nós olhamos para essa frase, ninguém as arrebatará da minha mão. Meus irmãos, isso é uma das verdades mais confortantes do Evangelho. Nós estamos sendo guardados pelo próprio Senhor Jesus. E o Senhor Jesus nos garante, meus irmãos, que ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Ninguém pode nos separar do Evangelho. Consequentemente, ninguém pode nos tirar da vida eterna, da salvação em Cristo Jesus. Essa palavra grega, arrebatar, ela significa arrancar com força violenta. Ninguém pode, meus irmãos, nos tirar do Evangelho. E Jesus está dizendo, meus irmãos, que nem mesmo as forças mais violentas do universo, elas podem nos arrancar da mão de Deus. Não tem nada, meus irmãos, que pode nos tirar da graça de Deus, da salvação. Nós podemos até sofrer. Nós podemos, meus irmãos, tem gente que pode até se desviar por um tempo do Evangelho. Mas se ele for um eleito de Deus, ele continua guardado pela mão de Deus. A nossa tarefa é continuar orando pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos, para que eles permaneçam guardados na mão de Deus. Eu gosto, meus irmãos, dessa figura porque eu tenho um filho pequeno, de 2 anos e meio. E quando você passeia com seu filho pela rua e vê algum perigo, alguma coisa, a primeira tendência nossa, a primeira reação como pai é assegurar o nosso filho com força, para ele não entrar em algum tipo de perigo, ele não enfrentar, ele atravessar uma rua. E o nosso filho, ele fica em proteção não pela força dele, porque com 2 anos e meio nem tem força, mas é por a graça de um pai que cuida do seu filho. Eu fico imaginando, meus irmãos, o próprio Deus
nos protegendo com sua mão, com segurança. E não é porque nós temos força para nos agarrar de Deus, mas porque o próprio Deus é o Deus Todo-Poderoso que guarda os seus filhos. Assim Cristo, meus irmãos, nos assegura no próprio verso 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior de tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. O Calvino, ele comentando esse texto, ele disse: Cristo nos assegura que a salvação ela será inviolável, porque ela é guardada tanto pela sua força quanto pela do Pai. Então, meus irmãos, olhando para essa frase de Calvino, nós podemos dizer que nós temos dois tipos de cuidado: o cuidado do Pai e o cuidado do Filho, que cuidam do povo de Deus. E o apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, no capítulo 8, eu gostaria que você abrisse, nos apresenta essa mesma realidade, nos mostra essa mesma verdade, de que nada pode nos separar do amor de Cristo. Capítulo 8, verso 35 ao 39. E o verso 35 começa com uma pergunta que diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio de aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, nesse texto o apóstolo Paulo ele faz e fala de uma lista de coisas que não pode nos separar de Deus. E essa lista resume que nada pode nos separar do amor de Cristo. Nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem perigo, nem espada, nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem profundidade. Nada pode nos separar do amor de Deus. Meus irmãos, e quando se refere ao amor de Deus, envolve a vida eterna. Envolve, meus irmãos, o maior dos privilégios, o maior dos presentes que foi nos dado, que é a vida eterna, a qual nós gozamos e experimentamos como filhos de Deus. É uma proteção, meus irmãos, que ela é inviolável, impenetrável. Eu não sei se você já viu aqueles cofres de bancos, com aquelas camadas, várias camadas, onde parece que nem ladrão ele pode penetrar. Já viu? Certamente você já viu algum filme. E são várias camadas, e à medida que o tempo passa, essas tecnologias elas vão avançando. Eles colocam seguranças, colocam câmeras. Aí chega um espertinho, ele faz um túnel de não sei quantos metros, 3, 4, da forma com maiores gambiarras possíveis, estuda aquele local que parece o local de segurança e logo lá eles conseguem penetrar, eles conseguem violar aquilo que parece impenetrável. Aí faz filme, aí faz manchete de jornal, aí faz postagem, o maior roubo da história. Porém, meus irmãos, para nós, como filhos de Deus, a nossa segurança, ela não tem brechas. A nossa salvação, meus irmãos, ela não dá brechas para ela ser impenetrável. Porque a nossa segurança, meus irmãos, ela é protegida não por câmaras, não por um cofre, uma bóveda, mas pelo próprio Senhor Jesus.
A nossa segurança, meus irmãos, a nossa salvação, ela não está segura porque ela está nas nossas mãos. Mas a nossa salvação, ela está segura porque ela está nas mãos do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus. O Salmo 121, ele descreve exatamente isso. O Salmo 123, no verso 3, ele disse, se referindo a Deus, mas que nós podemos fazer uma ponte com o nosso Senhor Jesus. O Salmo 121, verso 3, ele diz que o nosso Deus é o nosso guardião. E no verso 3 ele diz, ele não permitirá que teus pés vacilem, que teus pés tropecem. Ele não dormitará aquele que te guarda. Em outras palavras, o nosso Deus que nos guarda, que nos protege, que nos tem na sua mão, é um guardião que nos protege, meus irmãos, o tempo todo. Não depende de nós, não depende das nossas vidas. E nós temos nas nossas mãos, meus irmãos, o maior dos presentes. Agora, o que você faz com ele? Como é que você, meus irmãos, está vivendo a sua vida? Será que você está vivendo como aquela pessoa que ganhou a Mega Sena e se mudou para outro lugar para desfrutar dos prazeres, do valor, do dinheiro? Ou você está como aquela pessoa que queria ganhar a Mega Sena com o desejo de ver seus parentes bem, de ver seus amigos bem, de ver a sua igreja bem? O grande desafio para nós hoje, meus irmãos, como igreja, é nós pegarmos esse presente que não é apenas do pastor Isaac, não um presente apenas do pastor Fernando, não um presente, meus irmãos, apenas da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas o presente, meus irmãos, que foi dado para todos aqueles que são filhos de Deus, aqueles que são ovelhas do seu pasto, aqueles que são escolhidos como povo eleito, como nação santa. E hoje nós somos chamados, meus irmãos, a vivermos de forma diferente. Se você é uma pessoa que é salva, se você tem a certeza da sua salvação, apresente a salvação para seu vizinho. Se você tem a certeza de que você foi alguém salvo pelo Senhor Jesus, resgatado, faça o bem para as pessoas ao seu redor. Faça o bem para as pessoas no seu trabalho. Se você é alguém, meus irmãos, que tem a salvação na sua vida, pregue o Evangelho para os seus conhecidos, para os seus colegas no seu trabalho. Se você é alguém que tem a salvação em Cristo Jesus, se você é um pai de família, viva como alguém que já tem a maior das riquezas da sua vida. Não apenas lute pelas coisas desse mundo, mas viva como alguém que já tem o maior dos tesouros, que é a salvação. Discipule os seus filhos. Apresente o Evangelho para seus parentes. Apresente o Evangelho para os jovens que estão indo para a faculdade. Prepare, meus irmãos, os seus filhos pequenos para essa vida. Prepare os seus filhos para as ideologias modernas. Se você tem a certeza da salvação, não se envergonhe do Evangelho. Amém? Quero convidar vocês a abaixar a sua cabeça e você fazer a sua própria oração diante desse Deus Todo-Poderoso, que na sua infinita misericórdia, Ele se lembrou de nós, Ele se lembrou de você, te dando a vida eterna. Santo Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Nós te somos gratos porque nesse dia de sábado nós temos o privilégio de ouvir a Tua palavra, de nós sermos lembrados, Deus, através dessa comemoração, desse culto, de que nós temos o maior privilégio que podia ter sido colocado em nós, que é a salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque nós não merecíamos, Deus, nada disso em nós. E hoje nós podemos ser chamados de filhos de Deus.
Senhor, nos permita vivermos como pessoas que estão indo em direção à casa do Pai. Abençoa essa igreja, Deus, de Antônio Dias. E oro, Deus, para que essa igreja, eles possam apresentar o evangelho da eternidade a essa cidade. Que eles possam ser, Deus, um pedacinho do céu aqui na terra. Que eles, Deus, possam viver o evangelho. Que eles possam apresentar o evangelho dessa forma, de forma simples, mas verdadeira nessa cidade. Senhor Deus, abençoa o reverendo Isaac nesse aniversário. Abençoa, Deus, as nossas vidas, Senhor. Abençoa, Deus, os nossos corações. E que nós continuemos, Deus, a refletirmos sobre essa palavra. Em nome de Jesus. Amém.